Olá pessoal, tudo bem? Este é o nosso tópico número 2, Introdução à Literatura Fantástica, o fantástico puro, o estranho e o maravilhoso de Todorov. Todorov foi um pesquisador russo na área da literatura e ele escreve uma Introdução à Literatura Fantástica em 1968, que para muitos autores ainda é super importante. Eu gosto bastante desse livro porque muitas das coisas que ele falou eu vejo hoje ainda como muito importantes para a gente poder se movimentar dentro desse gênero quando a gente constrói as nossas histórias. Bom, agora vamos falar sobre as características do fantástico. O Todorov buscou encontrar regras que pudessem definir uma certa quantidade de textos e dizer se eles eram fantásticos ou não. Uma das coisas que ele se pergunta é se existem ou não existem muitos gêneros literários. Hoje a gente já pode dizer que sim, existem uma grande gama de gêneros literários, principalmente pelo fato de que esses gêneros eles podem se misturar, eles podem se cruzar. Nós vamos ver que o fantástico ele vai dizer que uma parte dessa literatura ela é pura por determinadas características e vai associar o fantástico a outros gêneros que estariam ao seu lado, como o maravilhoso e o estranho. O conceito de gênero que o Todorov utiliza é retirado de Propp, que era um analista de estruturas narrativas, e ele pega emprestado o conceito de gênero de outras ciências, como o da botânica ou da zoologia. E aqui esse conceito vai acabar servindo para a gente falar sobre literatura. Vou pegar aqui o livro do Todorov, tem uma citação bem interessante que ele faz sobre gênero. Segundo Todorov, não reconhecer a existência de gêneros equivale a supor que a obra literária não mantém relações com as obras já existentes. Os gêneros são precisamente essas escalas através das quais a obra se relaciona com o universo da literatura. Então, quando a gente fala em gênero, quando eu comento com vocês que Star Wars é uma história de ficção científica, essa história ela traz todo um gênero literário que é o gênero da space opera, que vai surgir no início do século XX nos Estados Unidos. Todo o gênero, então, ele vai ter a sua própria história, ele vai se constituindo de obras e de autores cânones, como a gente vai ver ao longo do nosso curso. Para definir o fantástico como gênero, Todorov citou 3 características básicas: a hesitação, a ambiguidade e a dúvida. Essas características do fantástico elas podem ser encontradas em diversas obras, principalmente obras do século XIX. Porém, ele vai comentar no seu livro a obra do Jacques Cazotte, O Diabo Amoroso, de 1772, como um desses exemplos. Nessa obra de Jacques Cazotte, o personagem principal ele se envolve com o sobrenatural e ele acaba invocando Satanás. O que ele não contava é que Satanás se apaixona por ele e acaba se transformando em uma bela mulher para seduzir o Álvaro. Só que o Álvaro não quer ter nenhum relacionamento sexual ou amoroso com essa mulher antes do casamento. O sobrenatural, ele irrompe nessa história a partir da chegada de Satanás. Porém, sempre vai ficar a dúvida e a incerteza para o Álvaro se a mulher que está interessada por ele e seduz ele é realmente Satanás ou não. Eu vou pegar mais uma vez o livro do Todorov, tem uma citação aqui que eu acho bem importante. Ele diz que o âmago do fantástico ele decorre do momento em que somos transportados para um mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros. Porém, produz um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das 2 soluções possíveis, ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação, e nesse caso, as leis do mundo continuam a ser o que são, ou então, o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas neste caso, esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós. Aquilo que é familiar para nós se torna algo estranho, como, por exemplo, a chegada de Satanás a esse mundo
que antes não tinha diabos, nem fadas e nem outros seres fantásticos. E além do mais, Satanás, ao se transfigurar nessa mulher, vai até o final uma ideia de incerteza, na qual Álvares não sabe dizer se a mulher é ou não Satanás. A dúvida, ela é uma das questões mais importantes do fantástico. Quando nós, como escritores, escolhemos uma resposta, por exemplo, digamos que o Álvares ele tivesse certeza absoluta que Satanás era Satanás, nós entramos em um gênero vizinho ao fantástico puro, que segundo Todorov vai ser o fantástico maravilhoso. Agora, se o Álvares descobrisse que Satanás não existia, que era uma mera ilusão dos seus sentidos e que aquela mulher não é Satanás, nós teríamos uma explicação racional entrando num outro gênero, que é o gênero do estranho. Ou seja, seria explicada aquela questão sobrenatural, né? Mostrando que ela, na verdade, não existiu. Quando ocorre um fenômeno estranho numa história, ela pode ou não ser explicada. Se ela não for explicada, fantástico puro, dúvida e incerteza. Mas quando ela é explicada, ela pode ser explicada de uma maneira natural ou então de uma maneira sobrenatural. Se for natural, ela é racional, ela é somente o estranho. E se a explicação ela for algo sobrenatural, como por exemplo, existem fantasmas realmente, ou existem demônios, né? Nós temos aí o fantástico maravilhoso. A possibilidade de se hesitar entre uma explicação natural ou sobrenatural gera o que Todorov chamou de efeito fantástico. O efeito fantástico ele pode ser entendido como uma explicação que ora pode ir para o estranho, ora pode ir para o maravilhoso, numa oscilação desses elementos até o final da história. E no final da história, essa incerteza deve ser mantida. Mais um exemplo importante que o Todorov dá é o manuscrito encontrado em Saragoça, de Jan Potok, de 1847. Alfonso, protagonista dessa história, ele viaja pela Espanha, pela Sierra Morena. Quando ele chega nessa região, ele vai descobrir que os habitantes dizem que o lugar é mal assombrado. E ele é mal assombrado exatamente por 2 bandidos que foram enforcados recentemente. Acontece que o Alfonso conhece 2 irmãs e essas 2 irmãs o seduzem. E a cada vez que ele passa a noite com elas e acorda com o canto do galo, essas 2 irmãs elas somem e ao lado dele estão os 2 bandidos enforcados em um cadafalso. Porém, o que acontece é que essa história ela vai se repetindo, né, ao longo da narrativa e vai até o final, sem o Alfonso saber se os bandidos enforcados são realmente fantasmas ou são mera ilusão da parte dele. Então, no que acreditar? Protagonista, o Alfonso, ele sempre busca uma resposta lógica e realista. E ele não as encontra. Ele permanece sempre na dúvida, na incerteza, na ambiguidade. Em uma passagem desse texto, o próprio personagem, o Alfonso, chega a afirmar que quase chegou a acreditar que tinha tido um contato com esses fantasmas. Conforme Todorov, o quase cheguei a acreditar, ou talvez, é uma das marcas da fórmula do fantástico puro. Assim sendo, o fantástico também implica numa integração do leitor com o próprio personagem protagonista no andamento da narrativa. Ocorre uma percepção sempre ambígua dos acontecimentos que vão se desenrolando ao longo da história. Essa impressão ela tem que permanecer junto com o protagonista da história e o leitor. Todorov, então, ele diz o seguinte, que existem 3 condições para a ocorrência do fantástico ou para a própria definição do fantástico. São elas. Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das personagens como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. Segunda condição, esta hesitação pode ser igualmente experimentada por um personagem. Desta forma, o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a uma personagem e, ao mesmo tempo,
a hesitação encontra-se representada, torna-se um dos temas da obra. No caso de uma leitura ingênua, o leitor real se identifica com a personagem. Enfim, a terceira condição, é importante que o leitor adote uma certa atitude para com o texto. Ele recusará tanto a interpretação alegórica quanto a interpretação poética. Segundo Todorov, essas três exigências não têm valor igual. A primeira e a terceira constituem verdadeiramente o gênero. A segunda, segundo ele, pode não ser satisfeita. O fantástico puro corresponde perfeitamente, como Todorov diz, a uma linha média que fica entre esses dois reinos vizinhos, o estranho e o maravilhoso. O fantástico puro, então, mantém essas características básicas, como ambiguidade, dúvida e incerteza. Mas como Todorov explica o estranho ou o maravilhoso? O estranho, segundo Todorov, ele se divide em duas partes. No fantástico estranho, nós temos acontecimentos que parecem sobrenaturais, mas que no final recebem uma explicação racional para determinado acontecimento. Ou seja, as explicações sobre o sobrenatural buscam exatamente a redução do sobrenatural. Buscam mostrar que o acontecimento não era algo inexplicável e que pode ser explicado pela razão. E essas explicações, muitas vezes, elas são simplesmente dadas como meras coincidências, o acaso, os sonhos, as ilusões, a loucura de um dado personagem. Bom, vamos a um exemplo de um conto que é considerado pelo próprio Todorov como fantástico puro. A Queda da Casa de Usher, do grande mestre do macabro, Edgar Allan Poe. Nessa história de Edgar Allan Poe, o protagonista, que é também o narrador da história, ele recebe uma carta de um amigo, Roderick Usher, dizendo que precisa muito vê-lo, que precisa conversar com um amigo, sente saudades. O narrador, então, ele vai até a mansão do Usher e logo quando ele chega nesse local, que é um local decrépito, um local pantanoso, um local decadente, ele já começa a sentir uma atmosfera de opressão. Ao ver o seu amigo, ele fica muito abalado, pois percebe que o homem ele tem esse mesmo aspecto doentio da própria casa. Eles conversam sobre as suas atividades, o Usher diz que tem uma irmã doente. E acontece que a Lady Madeline Usher, que é a irmã dele, acaba falecendo. Ela acaba sendo levada para as catacumbas dessa casa, onde estão os outros corpos da família. E em uma dada noite de tempestade, uma tempestade horrível, Madeleine Usher ressuscita. Ela sai da sua tumba e vai até o local onde estão conversando Usher e o seu amigo, o narrador. A visão que os dois têm de Madeleine Usher, ela é horrível. Ela está com os dedos ensanguentados, ela parece um fantasma, quase um vampiro. Usher, já muito abalado e doente, acaba caindo junto com a irmã, desmaiando, desfalecendo. E o narrador, o protagonista, ele foge. Está ocorrendo uma tempestade horrível nesse momento, de trovões, relâmpagos, raios. Quando o protagonista foge, a casa ela desaba com esse temporal. Em princípio, se a gente ler essa história e não prestar atenção nos elementos que o Edgar Allan Poe coloca nela, nós vamos imaginar que exista algo sobrenatural ocorrendo. Afinal de contas, a irmã do Usher, ela ressuscitou e, além de tudo, a casa ela desaba com um temporal de uma maneira inexplicável, soterrando os dois irmãos. Porém, o Edgar Allan Poe deixa aí umas pistas dizendo que a irmã de Usher ela tem uma doença que se chama catalepsia. A catalepsia pode muitas vezes enganar alguém no sentido de que a pessoa ela não tem mais a respiração, os batimentos cardíacos como o de uma pessoa normal e pode ser considerada morta, o que não era o caso. Madeleine Usher nunca morreu, então ela não ressuscitou, não houve algo sobrenatural
nessa história. E mesmo a queda da casa que soterra os irmãos, Poe já coloca nessa história, ele já mostra que a casa, além de ser decrépita, ela tem uma imensa rachadura. E logo, essa casa antiga, ela realmente desabaria. Então, este é o fantástico, estranho, no qual aqueles elementos que pareciam sobrenaturais, eles acabam sendo explicados pelo autor. Vamos mais uma vez recorrer ao nosso agora já amigo Todorov. O Estranho Puro, então, são obras que relatam-se acontecimentos que podem perfeitamente ser explicados pelas leis da razão, mas que são, de uma maneira ou de outra, incríveis, extraordinários, chocantes, singulares, inquietantes, insólitos, e que por esta razão provocam na personagem e no leitor reação semelhante àquela que os textos fantásticos nos tornaram familiar. Um dos exemplos que eu vou comentar com vocês para esse gênero é um incidente na ponte de Wold Creek, de Ambrose Bierce, de 1890. Nessa história do Ambrose Bierce, o protagonista Peyton Farquhar, ele está sobre uma ponte do Alabama com uma corda no pescoço, pronto para ser enforcado. Ele é considerado um traidor durante a Guerra Civil Americana. Acontece que quando ele é jogado para ser executado, ele tem um flashback. Ele começa a se lembrar de uma ocorrência de como ele foi enganado por um soldado das tropas da União e acaba sendo levado para essa execução. Porém, o protagonista, quando ele começa a cair na ponte e o seu pescoço vai ser quebrado, ele consegue se soltar. E ele pula no rio, nada, foge dos tiros que são realizados pelos soldados e ele começa a desbravar um terreno desconhecido, tentando chegar até a sua própria casa. Várias horas em que ele está fugindo, ele chega no portão da casa, ele está prestes a entrar na sua moradia, encontrar sua esposa, só que isso não acontece. Se houve um estalo de um pescoço, de um corpo sendo morto pela corda, ou seja, Peyton Farquhar nunca fugiu daquela execução. Ele apenas imaginou que poderia fugir. Em uma fração de segundos se passa toda essa história. O maravilhoso, segundo Todorov, se divide em duas partes. O maravilhoso puro e o maravilhoso fantástico. Vamos recorrer ao Todorov mais uma vez. Em relação ao fantástico maravilhoso, ele nos diz o seguinte: fantástico maravilhoso é a classe das narrativas que se apresentam como fantásticas e que terminam por uma aceitação do sobrenatural. Estas são as narrativas mais próximas do fantástico puro, pois este, pelo próprio fato de permanecer sem explicação, não racionalizado, sugere-nos realmente a existência do sobrenatural. O limite entre os dois será então incerto. Entretanto, a presença ou a ausência desses certos detalhes permitirá sempre decidir. Um dos exemplos que o Todorov dá sobre o fantástico maravilhoso é uma obra do Théophile Gautier, que foi publicada em 1836, chamada A Morte Amorosa. O protagonista da história é Romuald, um monge. Ele acaba se apaixonando por uma cortesã chamada Clarimonde. Acontece que essa cortesã, ela morre. Romuald fica extremamente infeliz e ele passa a sonhar todas as noites com Clarimonde, imaginando que está em festas grandiosas. Ao mesmo tempo que isso ocorre, ele percebe que Clarimonde todas as noites suga um pouco do sangue dele. Romuald conta essa história para outro monge
Monge Serapion, que é amigo dele. O monge, então, percebe que Clarimonde é uma criatura das trevas, uma criatura sobrenatural, e que para livrar o seu amigo Romuald dessa maldição que o acompanha, que é essa vampira, eles devem ir até um cemitério. Os dois, Romuald e Serapion, eles vão até o cemitério onde está enterrada Clarimonde e abrem a sua tumba e percebem que o corpo ele não se decompõe e que existem marcas de sangue nos seus lábios. Serapion afirma que ela é uma criatura do mal, das trevas, um vampiro. Romuald não aceita. Então, Serapion prova para ele a existência do sobrenatural, jogando sobre Clarimonde água benta. E então o corpo se torna ossos e depois se decompõe em cinzas. Aí temos o fantástico e maravilhoso. O sobrenatural, ele é mostrado como algo que existe nesse universo ficcional. No caso do maravilhoso puro, os elementos sobrenaturais, eles não causam nenhuma surpresa no leitor, nem mesmo nas personagens da história. Geralmente, relaciona-se o maravilhoso com contos de fadas. Todorov fez uma diferenciação entre os tipos. O maravilhoso hiperbólico está relacionado com as dimensões de algo que parece ser sobrenatural. Então já ouvimos falar de diversas histórias, como por exemplo a história do King Kong. King Kong é um gorila gigantesco. Essa é a natureza do maravilhoso hiperbólico, trazer para as histórias, para as narrativas, criaturas que em geral são criaturas naturais, mas têm grandes dimensões, como serpentes marinhas gigantescas, né, ou aranhas gigantes e insetos gigantescos que infestam as cidades em alguma história. O maravilhoso exótico, por sua vez, se relaciona com localidades, ou seja, histórias em que os personagens vão para lugares distantes e desconhecidos, histórias como a história do Simbal Marujo, ou então as histórias da Odisseia, de Ulisses e de heróis gregos que viajam para lugares distantes. Nós estamos falando de histórias em que o maravilhoso exótico está presente, no qual as pessoas, os leitores dessas histórias, não conhecem determinados lugares, mas de alguma forma podem acreditar que esses lugares, por mais exóticos e estranhos que pareçam, eles de alguma maneira existem. O maravilhoso exótico na época da ficção científica, por exemplo, final do século XIX, início do século XX, nos trouxe diversas histórias que são histórias semelhantes a essas histórias da antiguidade, na qual os protagonistas eles viajam para lugares distantes, como, por exemplo, outros planetas e outros sistemas solares. O maravilhoso instrumental, Todorov, é aquele maravilhoso em que surgem técnicas ou tecnologias irrealizáveis na época em que o autor, ou um determinado autor, está escrevendo. Por exemplo, As Mil e Uma Noites, em que aparecem tubos de longa visão. Um tubo de longa visão, hoje em dia, obviamente vai ser relacionado a uma luneta, a um telescópio. Para falar sobre o maravilhoso científico, vamos novamente ao nosso autor. O sobrenatural é explicado de uma maneira racional aqui, a partir de leis que a ciência contemporânea não reconhece. Na época da narrativa fantástica, são as histórias que intervêm o magnetismo, que pertencem ao científico maravilhoso. O magnetismo explica cientificamente acontecimentos sobrenaturais, porém o próprio magnetismo pertence ao sobrenatural. Ou seja, em uma história de ficção científica, por exemplo, em que existe uma nave capaz de atingir a velocidade da luz, o autor pode tentar explicar cientificamente essa questão, mas nós sabemos que até o momento esse tipo de viagem não foi descoberta pela ciência. Então aqui nós temos o exemplo de maravilhoso científico que o Todorov já explora lá em 1968. Pois bem, agora, depois dessas explicações, é hora de fazer uma atividade. Ela consiste simplesmente em descrever uma cena
com até 10 linhas, na qual o protagonista presencia um evento sobrenatural. Façam esse exercício que vocês vão ver, ele vai ajudá-los na próxima atividade após a nossa aula seguinte. Muito obrigado e até a próxima.